Bom dia, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos neste encontro diferente, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, né? Nos reunirmos em nome de Jesus, em nome da nossa doutrina abençoada. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho com uma leitura, como de costume, e após faremos a prece. Lembramos que este trabalho será retransmitido novamente, somente agora às quintas-feiras, às 20 horas. Então, escolhemos para este início de trabalho uma mensagem de Emmanuel, que está na obra Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, lição de número 60, que tem por título Terra, Bênção Divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, em João, capítulo 3, versículo 16. O comentário de Emmanuel nos diz assim: não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontrarás a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. O Criador não nos ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, após essa leitura, nós vamos fazer a prece de abertura dos trabalhos desta manhã de domingo. Querido Pai, de amor e bondade, Senhor da vida, Senhor de tudo. Querido Mestre Jesus, Mãe Maria, benfeitores da nossa casa, abençoado, abrigo, doutora Scarpitã e toda a sua equipe. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, distantes, mas ao mesmo tempo próximos, pela intenção, por um coração cheio de alegria e de gratidão. Muito obrigada por mais essa oportunidade de encontro. Agradecemos a oportunidade de estarmos reencarnados para, nessa escola, aprendermos um pouquinho mais, rumo à perfeição, rumo à felicidade. Nesses momentos difíceis que a Terra atravessa, pedimos o amparo, a proteção de todos os queridos amigos espirituais e principalmente a ti, querido Mestre Jesus, encarregado do nosso amado planeta. Que possamos, cada um, fazer a sua parte, dentro das suas possibilidades. Cheios de gratidão, nós vamos então dar início aos trabalhos.
Pedimos ainda o amparo ao nosso companheiro que fará o trabalho desta manhã. Que assim seja. Então, o trabalho de hoje, desta manhã, deste domingo, que será retransmitido novamente na quinta-feira, às 20 horas, é o nosso companheiro Francisco Dalla Costa, que vai trabalhar conosco o tema Deus, o companheiro oculto. Francisco, bom trabalho. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Antes de mais nada, eu queria agradecer e exaltar a figura do Vitalino por todo o seu empenho para que a gente possa estar realizando esse trabalho. Dando prosseguimento ao nosso trabalho de domingo, vamos meditar à luz da doutrina espírita sobre esse tema instigante, Deus, que para o ser humano, com a sua visão acanhada a respeito da dimensão do universo, falar sobre Deus é mais ou menos uma formiga descrever a floresta onde ela vive. Então, à medida que o tempo passa, a nossa interpretação, a nossa visão a respeito de Deus e do universo, ela se amplia e nós vemos de maneira diferente. Na visão espírita, então, com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta, número 1, que é Deus? Os Espíritos respondem a Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na Gênese de Kardec, há uma complementação dessa questão, quando Kardec se refere à natureza de Deus. E os Espíritos lhe respondem que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos. Quais seriam esses atributos, conforme descrito na Gênese de Kardec? Deus é a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Ainda mais, Deus é imaterial e incorpóreo, ao contrário que nós supomos por longas e longas eras, onde descrevíamos um Deus à semelhança do ser humano, como se diz, o Deus antropomórfico. Então, à medida que nosso conhecimento avança, nós também avançamos a compreensão a respeito da divindade. Se Deus é imaterial e incorpóreo, nos diz Kardec, Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Se Deus não tem forma, porque não é matéria. Dizemos metaforicamente a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. Diz Kardec, são ridículas essas imagens e que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade, daí lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem dele um Deus ora colérico, ora cioso. Então fica a seguinte questão, existe Deus, como se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha que coisa interessante. No Livro dos Espíritos, em 1857, Kardec coloca essa questão. Num axioma a que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. O Livro dos Espíritos, ele repete muito essa questão, esse paradigma. Não há efeito sem causa, isso é óbvio. Se existe uma causa, existe um efeito. Se a causa é inteligente, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Diz Kardec, procurai a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão responderá. Vejam só, Michael Heller, em 2008,
ganhou o prêmio Templeton, que é um prêmio sobre espiritualidade, é mais ou menos o Oscar da espiritualidade. Ele é um padre polonês, e ele, 150 anos depois, ele fala a mesma coisa que Kardec falou. Ele diz o seguinte, ó. Então, Michael Heller, padre cosmologista polonês, abordou a origem do universo a partir de pressupostos físicos e matemáticos. Ele diz que os processos do universo são caracterizados pela causa e efeito. Ou seja, todo fenômeno tem uma causa e que, a partir daí, temos os efeitos e suas sucessões. Então, a tese de Kardec foi defendida 150 anos depois por um padre que ganhou um prêmio importantíssimo. O Michael Heller, esse padre polonês, ele diz o seguinte: o Big Bang existiu a evolução, mas por trás do Big Bang estava a inteligência de Deus, com a qual nós concordamos totalmente. Então, são novos tempos. Kardec, na Gênese, em 1869, fala mais ou menos as mesmas coisas. Ele dizia o seguinte, ó: a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Para nós isso é óbvio. Se tem o relógio, tem o relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quanto mais complicado, mais complexo é o relógio, mais inteligente o relojoeiro, assim que a gente pensa, mais capaz ele é. Quando o relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já não vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Na verdade, quem é inteligente é o relojoeiro. A mesma coisa na informática. Nós temos o que se chama de lógica inteligente nos computadores. Existem lógicas que não precisa estar ali o autor do produto, passo a passo, para que as coisas se realizem automaticamente, porque está embutido na máquina uma lógica inteligente. Então, quanto mais complexo é o nosso aparelho de computador, nós dizemos assim que a coisa avançou e o seu autor é um sujeito brilhante. É assim que nós pensamos. E nada disso se compara à complexidade do universo. Então, diante disso, nós chegamos a uma conclusão muito lógica, que a existência de Deus é uma realidade comprovada não só pela revelação, pelos nossos profetas, pelos nossos médiuns, como também pela evidência material dos fatos. Portanto, é uma realidade científica, hoje cabalmente demonstrada. Há muito tempo se diz que o caos não produz a ordem. Evidentemente que a complexidade só é alcançada por muito trabalho e por muito empenho e por um gênio por trás, não é? Guyton, um livro de fisiologia do Guyton, que é um dos ícones da fisiologia, nos diz o seguinte: tomemos o caso concreto. Uma célula viva é composta de cerca de 20 aminoácidos que formam uma cadeia de polipeptídeos. A função desses aminoácidos depende, por sua vez, de cerca de 2.000 enzimas específicas. Isso é uma única célula do ser vivo. Continuando o mesmo raciocínio, os biólogos foram levados a calcular que a probabilidade que 1 milhar de enzimas diferentes se aproxime de um modo ordenado até formar uma célula viva, ao longo da evolução de muitos bilhões de anos, é da ordem de 10 contra 1. Isso para apenas uma célula, sem contar com a complexidade dos sistemas, dos nossos órgãos e de tudo que nos rodeia em termos de biologia. Mas Deus, ele nos ama e providencia a nossa estabilidade e o nosso progresso. Nos diz Kardec que providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a sua ação providencial, ou seja, a bondade de Deus. O Espiritismo é considerado, pelos seus arautos, pelos espíritos que o anunciaram, como o Consolador prometido. Vejam, os espíritos não vieram nos dizer que o Espiritismo vinha como o Salvador prometido. Se fosse Salvador, estava sendo sectário, deixando o resto da humanidade de fora. Não, o Espiritismo nos esclarece e nos consola, porque nos explica a sequência das coisas materiais, seus sucessos e seus insucessos, a alegria e muitas vezes a dor. Então, o advento do Espiritismo nos dá uma compreensão a respeito da divindade,
numa nova dimensão. Ele vem nos dizer que Deus se manifesta na sua perfeição e justiça através de leis naturais e imutáveis, são as leis da natureza. São sempre iguais. A lei da gravidade nunca vai mudar. A lei que rege o universo nunca vai mudar. As leis físicas e as leis morais são perfeitas e imutáveis. Então, não há predileção da humanidade, não há povo eleito, não há religião salvacionista. Todos nós somos irmãos e caminhamos na mesma direção, a direção do esclarecimento, do progresso, até atingirmos a perfeição relativa. Uma bandeira que Kardec levanta já no Livro dos Espíritos é a aliança da ciência e da religião, que é uma coisa muito importante. Então, a proposta espírita é que o indivíduo se esclareça, que use as ferramentas da ciência para buscar o conhecimento das coisas externas e usa a ferramenta da fé para conhecer a si mesmo e para desvendar o seu interior e o objetivo da felicidade, que é a meta que todo ser humano deseja e que raramente consegue se aproximar à sonhada felicidade. Voltando um pouco, retrocedendo historicamente, aproveitando o que Herculano Pires nos fala no livro O Espírito e o Tempo, Herculano nos diz o seguinte, a respeito da divindade. Se o homem ele reconhecia suas limitações, se ele não conseguia controlar os fenômenos naturais, nem o seu envelhecimento, a questão das doenças, a questão da morte física, então ele intuitivamente procurava buscar um ser superior que explicasse aquilo que ele não conseguia controlar. Então ele buscava em épocas primitivas, os deuses, o seu Deus, nos fenômenos naturais. Então passava a adorar o sol, a lua, o trovão, o fogo, os terremotos, passava a temer o Deus nos fenômenos naturais e entendia que esses fenômenos, quando ultrapassavam os limites da normalidade, ou seja, as enchentes, as secas, os terremotos, isso derivava do mau humor dos deuses. E para aplacar a fúria dos deuses, eles faziam sacrifícios. E nós vemos que na América pré-colombiana, inclusive, faziam sacrifícios humanos para aplacar a fúria dos deuses. Na antiguidade, um pouco mais além, portanto, a representação dos deuses passou para o concreto. Surgiram as imagens, as estátuas chamadas de totens. Um totem é qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como símbolo ou ancestral de uma coletividade. E aí surgiu os panteões dos vários deuses, deuses gregos, romanos, egípcios, todos com representação material, concreta, lembrando partes humanas e partes animais, e que eram adorados pelas coletividades. A visão de um Deus abstrato nos veio com Moisés, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Então, nós vemos que no Levítico, assim está exarado: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Naturalmente que aquele Deus abstrato e que motivo de união do povo judeu, do povo hebreu, ele era representado por aqueles valores que eles conheciam. Então, o Deus de Moisés era um Deus patriarcal, porque a sociedade na época de Moisés era patriarcal, onde o homem era o seu líder incontestável, o homem, falando da figura masculina. Então, assim, o Deus anunciado por Moisés deveria ser temido. Ele era forte, ele se impunha pela força. Então, as pessoas deveriam temer a Deus. E muitas coisas que Moisés fazia para que fosse obedecido, ele dizia que Deus tinha mandado, né? Então, o temor a Deus. Também o Deus que Moisés apresentava era um Deus tribal, e que, infelizmente, muitos credos até hoje entendem esse Deus tribal. É um Deus que veio só para o seu grupo, e os outros são os excluídos. Nós somos os incluídos, e aqueles outros são os excluídos. Então, se fala em povo de Deus, em povo escolhido, como se os demais filhos de Deus não merecessem a sua atenção. Então, esse Deus tribal, que foi apresentado por Moisés, justificava a guerra, a dominação pela força, o chamado
Deus dos exércitos, que por longos e longos anos foi assim entendido pela humanidade. Com Jesus, a coisa mudou. Jesus nos apresenta um Deus Pai que nos acolhe em nossas necessidades materiais e espirituais, principalmente espirituais, porque as coisas materiais são perecíveis e as nossas necessidades espirituais são eternas. Jesus nos fala de um Pai misericordioso, e mais, ele diz o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai, lembrando a humanidade, ou tentando advertir a humanidade que a Terra não era o único mundo habitado, que, portanto, o universo devia ser entendido na sua globalidade. O Deus apresentado por Jesus é um Deus que tem uma dimensão universal, é para todos, não é só para nós, é para todos. E a humanidade é irmã. A universalidade do ensino de Jesus foi apregoada, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, que foi considerado o apóstolo dos gentios, porque para os judeus, que se considerava o povo escolhido, os demais eram agentes, os gentios. E o trabalho do apóstolo Paulo foi muito contestado no começo pelos seus companheiros judaicos, porque entendiam que a mensagem cristã era só para eles, e não era para o mundo. Essa visão universal Jesus apresentou e foi abraçada por Paulo, que trouxe o evangelho praticamente para todo mundo conhecido. Passaram-se os anos e nós entendemos que, na sequência, a chamada Idade Média, ainda com o conceito científico da época, que a Terra era o centro do universo. Então, se a Terra realmente fosse o centro do universo, apesar das advergências de Jesus, né, mas passaram a entender assim, Deus era Deus só da Terra, porque o resto era enfeite. O universo era um enfeite, a Terra era o centro do universo, a vida estava aqui em lugar nenhum mais. Além do mais, se cultou esse Deus antropomórfico, sectarista, que justificou guerras, que justificou a Inquisição, as cruzadas e tudo mais. Olha que interessante. Um padre dominicano, em 1603, foi queimado vivo na Inquisição, depois de ficar 8 anos no calabouço, porque se atreveu a dizer que a Terra não era o centro do universo, assim como tantos outros foram pressionados a negar essa realidade. Olha o que dizia Giordano Bruno. Ele propôs que as estrelas fossem sóis distantes, cercados por seus próprios planetas, e levantou a possibilidade de que esses planetas criassem vida neles próprios. Ele também insistiu que o universo é infinito e não poderia ter um centro. Hoje, as afirmativas de Giordano Bruno foram todas comprovadas, e ele foi condenado à fogueira por manter firme a sua convicção. Tem uma passagem muito bonita na série Cosmos, que não sei se ainda está passando na Netflix, mas eu vi na Netflix, em que fala que Giordano Bruno teve um sonho. Ele sonhou que estava debaixo de uma abóbada, onde estava a Lua, a Terra e as estrelas, e que ele foi convidado a passar os portais dessa abóbada. Ele temeu por isso, porque ele receava o que ele poderia ver do outro lado. Mas ele passou para o outro lado e deslumbrou, maravilhado, o universo. Então, mediunicamente, através do sonho, Giordano Bruno teve colocada à sua afeição essa proposta de um universo infinito. Veja que isso no ano de 1603 foi quando ele foi condenado. Então, nessa época, ele difundiu as suas ideias pelo mundo conhecido e foi muito contestado pelos aqueles mais conservadores, chegando a ser condenado. Mas o progresso não pode ser queimado. No século XVIII e XIX, surgiu o iluminismo, um movimento cultural, literário, defendendo a razão, a lógica, sucedido depois pelo positivismo, e que deu asas à ciência materialista, ao desbravar os fenômenos naturais de forma livre. Se de um lado nos abriu os olhos e nos trouxe conforto material, ela também levou a muitos a defenderem o ateísmo ou a inexistência de Deus. Então, em 1857,
com a publicação do Livro dos Espíritos o trabalho de Kardec como codificador da doutrina, Kardec nos propõe uma fé raciocinada, trazendo de volta a ideia do Deus universal, afirmando mais uma vez a pluralidade dos mundos habitados. E nos coloca o Deus das galáxias, do infinito, e não Deus só para nós, ou só para a Terra, ou só para a minha família, ou só para mim. Deus de todos, Deus universal. A astronomia hoje, com seus telescópios espaciais, ela explora o universo e comprova aquilo que a intuição já nos dizia. Então, assim, há muito tempo nós sabemos que o nosso sistema solar, ele abriga, antes existia 9 planetas, agora 8 planetas. Mas, assim, a nossa visão universal cada vez se amplia mais. Nós fazemos parte de uma galáxia que tem cerca de 100 bilhões de sóis. Bota 8 planetas em volta de cada um deles e onde é que a gente vai parar. E se diz mais, que há pelo menos 100 bilhões de galáxias. E com esses telescópios espaciais já foram detectados cerca de 4.000 exoplanetas, que são planetas que giram ao redor de outros sóis que não o nosso Sol. Nosso Sol é uma estrela de 5ª grandeza, não é das maiores, então nós estamos muito longe de perceber, de entender a dimensão universal. Nos diz a ciência que atravessar a nossa Via Láctea de ponta a ponta, a velocidade da luz, ou cerca de 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100.000 anos. Imagina o universo inteiro. Kardec nos fala no Livro dos Espíritos sobre o fluido cósmico universal, entendido como o hálito de Deus, que todos os mundos eles são penetrados por esse fluido semimaterial, que é diferenciado em cada mundo de acordo com o seu grau evolutivo. Então, estamos todos mergulhados nesse plasma divino, ou seja, o éter universal. Existem leis naturais imutáveis que regem o universo, existem leis naturais que são aplicadas ao corpo vivo, à biologia, que rege a vida. Mas existem leis morais que nós estamos distantes de entender e de aplicar, infelizmente. Se nós fôssemos um pouquinho mais avançados moralmente, tantas coisas que nós hoje contestamos e lamentamos poderia ser bem melhor, principalmente a questão do egoísmo. Né? Que definição se pode dar à moral, segundo Kardec? Moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal, fundamenta-se na observação da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. No Livro dos Espíritos, referindo-se a leis morais, no livro 3º, Kardec, orientado pelos Espíritos, nos diz que as leis morais são as seguintes: lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E como nós podemos nos conectar com esse Deus amorável, onipresente e onipotente? Né? Jesus dizia que a gente, quando quisesse orar a Deus, a gente entrasse no nosso quarto e, em segredo, se conectasse com Deus. Interessante que esses espíritos nobres, como Madre Teresa, quando perguntado a ela como é que ela fazia para rezar, e ela disse: o que a senhora fala para Deus quando reza? Nada, só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Nada, ele só escuta. Então, um espírito de escola iluminado como ela nos fala que Deus é presença constante, é uma questão de conexão. Não é preciso muitas palavras, não é preciso ficar repetindo orações decoradas, é preciso conectar-se mentalmente, destituído de qualquer sentimento ruim, e sim a conexão pelo amor. Em 2000, na conclusão do projeto Genoma, o cientista Francis Collins, que até então era ateu, ele se dizia agnóstico, filho de pais protestantes, mas ele dizia que não acreditava em Deus. E ele foi apresentar na Casa Branca o resultado do trabalho de longos anos. Né? E ele diz o seguinte:
Ele se tornou crente a partir do estudo da complexidade do DNA e publica um livro chamado A Linguagem de Deus. E ele nos diz o seguinte: nesta era moderna de cosmologia, evolução e genoma humano, será que ainda existe a possibilidade de uma harmonia satisfatória entre as visões do mundo científico e espiritual? Eu respondo com um sonoro sim. Em minha opinião, não há conflitos entre ser um cientista que age com severidade e uma pessoa que crê num Deus que tem interesse pessoal em cada um de nós. O domínio da ciência está em explorar a natureza. O domínio de Deus encontra-se no mundo espiritual, um campo que não é possível esquadrinhar com os instrumentos e a linguagem da ciência. Deve ser examinado com o coração, com a mente e com a alma. E a mente deve encontrar uma forma de abarcar ambos os campos. É a ciência repetindo aquilo que Kardec disse em 1857, aliança da ciência e da religião. A revista Reencarnação, no seu editorial de 2015, nos diz o seguinte a respeito da historicidade da nossa fé. Já atravessamos períodos de extremo temor a Deus, concebendo-o por um carrasco e detentor de grande ira. Já fomos manipulados por uma perspectiva de justiça divina que alterava grandemente as questões políticas e financeiras na Terra. Já nos arrojamos nos pântanos do ceticismo e da indiferença, deixando de considerar a existência de Deus e suas leis regendo nossas vidas. Ainda assim, a consciência é atributo inalienável do espírito imortal, depositária da lei de Deus, conforme nos instrui a questão 621 do Livro dos Espíritos. Mesmo que secretamente vige em nós a certeza de que há uma justiça perfeita, regendo o universo e atuando nas mínimas e nas grandes questões humanas. Então, diante de todo exposto, onde está Deus? Nos responde José Soares Cardoso, numa publicação do Reformador de agosto de 2005. Onde está Deus? Onde está Deus? Perguntou o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem é ele? Responde às pressas um materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a olhar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Encontro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus do sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus no cântico do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, em toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado. Obrigada, Francisco, pelas reflexões e pelos conhecimentos
a respeito de Deus. Então, vamos aproximando ao final deste trabalho, fazendo a prece de encerramento. Lembramos que esse trabalho será transmitido novamente somente na quinta-feira, às 20 horas. Então, nos recolhendo no nosso íntimo, agradecemos a Deus, a todos os espíritos amigos, nossos mentores, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de aprendermos mais um pouco sobre Deus, à luz da doutrina dos Espíritos. Muito obrigada por essa oportunidade, que possamos levar esse conhecimento para o nosso dia a dia. Pedimos com toda humildade proteção nestes tempos difíceis, na confiança de que Jesus, governador do planeta, nunca nos abandona. Pedimos com muita humildade proteção aos nossos lares, aos hospitais, ao nosso abrigo para os moradores e todos os demais asilos, aos trabalhadores da área da saúde, todas as pessoas que necessitam realizar o seu trabalho, que não têm a possibilidade de permanecer em casa. Que possamos, imensamente agradecidos, colaborar pelo bem do nosso planeta. Façamos mentalmente um grande abraço de mãos unidas, todos nós, ao nosso querido planeta, nesta fase difícil. Cada um fazendo a sua parte e confiando sempre na justiça divina e no amor do Mestre Jesus, que nunca nos abandona. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus, que o amor da Maria, Mãe, símbolo da humanidade, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa semana para todos, um bom domingo e que assim seja. Estejamos em paz.